Bom, a verdade é que muitas pessoas nos perguntam como surgiu a minha biblioteca católica. Bom, nós éramos um grupo de amigos, todos jovens, procurando por bons livros católicos. Queríamos ter livros que representassem toda a beleza da igreja, uma capa que refletisse a grandeza da tradição, que fosse um belo portal de entrada para o livro. E um material de qualidade, uma edição que estivesse à altura do texto que estava escrito, que ajudasse no entendimento do livro, um prefácio, um pós-fácio, boas notas de rodapé. Nós não tínhamos nenhum plano extraordinário para isso. Éramos pessoas comuns que queriam a mesma coisa, aprender mais sobre a tradição católica e ter acesso a livros de qualidade. Começamos com uma decisão muito simples, editar algumas obras e mostrar isso para as pessoas. Só que o resultado foi surpreendente. Encontramos dezenas de milhares de pessoas no Brasil inteiro que tinham o mesmo desejo que a gente e que também queriam encontrar uma fonte segura de aprofundamento na fé. E eu passei muito tempo pensando nisso. Por que dezenas de milhares de pessoas no Brasil inteiro se identificaram conosco e começaram a adquirir os nossos livros todos os meses? E eu me perguntava muito sobre isso. Será que foi o design? Será que foi a logística, a qualidade do material editorial? São vários esses fatores, né? E eu tenho certeza que muitos deles contribuem sim, né, para que essas pessoas se interessem pelos livros. Mas foi numa conversa específica que eu tive com um seminarista aqui na sede, onde nós estamos, no ano passado, que eu descobri essa resposta. Essa resposta não veio de mim, não veio do meu questionamento, mas veio dele. Veio de uma conversa com um seminarista que é nosso assinante. E o que ele me disse me marcou. Os livros que nós publicamos aqui não eram um desejo apenas do nosso coração, do nosso pequeno grupo de amigos, mas do coração de muitos católicos espalhados pelo Brasil. Católicos unidos por um mesmo desejo, o desejo de buscar Deus e de se aprofundar nos seus ensinamentos através dos bons livros deixados pelos santos da igreja. Foi nessa conversa que eu percebi que havíamos encontrado dezenas de milhares de novos amigos. E é dessa forma que eu vejo nossa relação com os nossos assinantes até hoje. Porque é a bondade do coração deles que permite que a minha biblioteca católica continue crescendo e chegando a cada vez mais famílias. Desde o nosso surgimento, nós selecionamos as melhores obras já publicadas durante os mais de 2000 anos de tradição da igreja. Preparamos a cada mês um box especial com um livro principal e brindes exclusivos. E até hoje nós já publicamos mais de 40 livros. Nosso primeiro foi A Vida de São Francisco. Já publicamos também A Imitação de Cristo, Os Ensinamentos de Santa Teresinha. Traduzimos obras inéditas como O Vida e Glória de São José ou A História do Padre Pio. Mas esse mês de dezembro, ele é um marco no clube. Estamos entrando no nosso 4º ano de existência e durante todo o ano de 2021 nós fomos atrás de saber o que os nossos assinantes queriam receber a mais. Aquela conversa que eu tive com aquele seminarista lá no ano passado foi uma conversa que nos ensinou muito. E a partir dali nós entendemos que o que era necessário, o que nós precisávamos fazer era conversar mais com os nossos amigos, entender mais quais eram suas principais dificuldades, o que nós poderíamos fazer para ajudar nos seus problemas. E o resultado é isso que nós estamos apresentando hoje, aqui pela primeira vez. É um produto inédito no mercado editorial e ele fará parte dos nossos box a partir de agora. Todos eles vão ter esse novo material. E agora, em dezembro, já vai chegar até a casa dos nossos assinantes essa novidade, que acompanha também um dos livros mais pedidos aqui no clube. E para simbolizar esse novo momento e para aproximar ainda mais esses nossos amigos, nós fizemos uma outra ação que já era mais do que necessária. Trouxemos pela primeira vez um grupo de assinantes para conhecer nossa sede, para estar conosco pessoalmente, para aprendermos juntos. Foi a partir dessas conversas que nós fizemos ao longo do ano, através de pesquisas, através do nosso atendimento, através do contato com os nossos assinantes, que nós chegamos a esse momento especial. Estar junto com os nossos assinantes, conversando, sentados aqui nesse sofá. Esse encontro simboliza a nova fase da Biblioteca Católica e simboliza esse novo material que nós iremos apresentar hoje.
Olá, seja muito bem-vindo a esse evento inédito da minha Biblioteca Católica. Eu sou Elton Luiz e faço parte do time da MBC e hoje estou aqui reunidos com alguns de nossos assinantes que se dispuseram a vir até a nossa sede. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria recebê-los na nossa sede. Para nós começarmos, e eu sei que todo mundo está vindo pela primeira vez aqui na sede, queria saber como está sendo essa visita. Vocês fizeram um tour por aqui, conheceram todas as nossas salas. O que vocês têm achado desse dia aí? A impressão que a gente tem quando entra aqui na MBC é que a gente está em casa, né? E é muito gostoso esse ambiente, porque a gente se sente acolhido com simplicidade, mas com muita beleza e com muito amor. Então, foi isso que a gente sentiu aqui. Parecia que a gente estava visitando uma casa de um parente de muitos e muitos anos já conhecido. Isso foi muito gostoso. Cada box que chega lá em casa, assim, a gente consegue sentir o carinho, né, da biblioteca por nós, aquilo feito com muito amor. E chegando aqui, tu vê que realmente é assim, né? É o amor por Deus e pela igreja passado pra gente, né? Isso é uma bênção, né? Isso até há pouco tempo não existia, né? E a gente tem a oportunidade de participar disso e ver aqui como é que é feito. Nossa, é bonito mesmo, é lindo, é emocionante. Eu acho que essa visita também, né, assim, sendo assinante desde o começo, eu vejo que o carinho, né, as pessoas, elas sempre querem estar muito próximo do clube, né. Eu vi um movimento de pessoas falando comigo, faz stories, porque eu quero muito conhecer, né. Então é uma coisa que mesmo que nunca tinha sido aberta essa oportunidade, as pessoas já queriam, né, estar próximo, né. Então esse ambiente, né, essa coisa de família mesmo, família católica, né. Então a gente vê que é um clima bem família, que todo mundo, né, pelo menos os assinantes mais próximos querem, né, e nós tivemos a oportunidade, né, graças a Deus, mas eu vi isso muito claro, que as pessoas queriam estar aqui, querem conhecer, né, querem estar próximos. Eu ouvindo isso como parte da minha biblioteca católica, fico muito feliz e sei que todos nós aqui ficamos muito felizes de ouvir tudo isso, porque é assim que a gente pensa também, é isso que a gente quer. A gente quer uma proximidade, a gente quer trazer essa intimidade, porque realmente isso é parte de ser católico. E muito interessante porque antes de estar aqui no time eu também era um assinante e foi dentro dos livros da minha biblioteca católica que eu comecei a me aprofundar na vida dos santos, que contam a história da igreja com as suas próprias histórias. E isso é muito legal. Aproveitando isso, eu queria perguntar para vocês como que vocês conheceram então a minha biblioteca católica. Eu sei que aqui tem uma história muito legal. Podemos começar por você então para contar essa história pra gente. O que você acha? Pode ser? Como nós já falamos, eu e o Paulo somos casados há 16 anos, nós completamos 16 anos de casado agora, dia 15 de outubro. E sábado ele completa 41 anos de vida. Então a nossa viagem também é uma viagem de comemoração de aniversário, né? Nós temos 2 filhos, o Pedro que tem 15 anos e o João que tem 11. Então na minha casa eu tenho Paulo, Pedro e João. E o Paulo, ele é catequista já há alguns anos, há uns 7 anos aproximadamente. E eu nunca consegui me envolver com esse mundo porque eu sempre trabalhei muito. Então, há quase 3 anos, vai completar 3 anos agora, a gente resolveu mudar drasticamente de vida. Nós morávamos numa cidade relativamente grande e tínhamos uma vida de muito trabalho os dois. E com as crianças a gente não conseguia dar a atenção devida, a educação devida que eles precisavam. Então a gente largou tudo e foi morar no meio do mato, na roça. E a gente não tinha nada, a gente só tinha uma certeza, a gente queria evangelizar a nossa família e santificar o nosso matrimônio. Então a gente largou tudo, mas quando eu falo tudo, é tudo. Era trabalho com estabilidade, era cargo elevado. E nós fomos morar, então, nesse sítio com os pais do Paulo, que tem uma pequena pousada, e a gente não sabia o que fazer. Eu sempre trabalhei com a parte de comunicação. Sou locutora desde os 18 anos de idade, minha família toda é de locutores, meu pai, meus 2 irmãos, e eu não queria ser locutora por nada no mundo, porque eu achava minha voz muito ruim. Então, quando a gente foi para o sítio, eu sabia fazer locução. E eu tinha já um home studio, um equipamento para gravação. Só que eu fiquei com medo, porque eu não tinha mais um emprego. Mas aí eu me entreguei para a providência
e eu comecei a fazer muito forte a parte de locução e divulgar o meu trabalho como locutora comercial, locutora publicitária. Então eu fui a São Paulo e conheci uma produtora Panela, e através da Panela Produtora eu fui apresentada para o aplicativo Peregrino. Então, pouco depois que a gente foi morar no sítio, eu recebi um convite de fazer um teste para gravar, então, um livro da minha biblioteca católica para o aplicativo Peregrino. Naquele momento eu não tinha muita noção da grandiosidade. Claro que eu fiquei muito feliz, porque foi meu primeiro contato com clientes do Brasil, né? Não só local, como locutora comercial, mas eu não tinha noção do que estava vindo para a minha vida. E aí deu certo, eu fui aprovada e eu gravei o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila. E então depois dali vieram mais alguns livros, eu sempre muito agradecida, parecia um sonho, porque a gente estava trabalhando com a evangelização, né? Nesse momento eu já era catequista junto com ele também, e poder trabalhar com aquilo que é a nossa vocação, não tem preço, assim, não tem explicação. Tudo bem, veio a pandemia. A gente passou por um momento de muita dúvida se valia a pena continuar ali ou se a gente tinha que voltar para a cidade, que não era o que a gente queria. E aí eu lembro que num domingo, eu não consegui. Nós estávamos passando por uma situação muito delicada. Pera, eu vou conseguir. Eu já contei essa história tantas vezes, gente, mas vamos lá. Um domingo eu tava bem triste e indecisa. E aí eu lembro que eu subi no quarto e eu peguei o celular e eu queria um tempo pra mim. E automático a gente pega o celular e vai direto pro Instagram. E aí nesse momento, sem querer, uma deusciência abriu o Terço da Misericórdia. Eu já tinha ouvido falar sobre o Terço da Misericórdia do Instituto Hesed, mas eu nunca dei assim muita importância, nunca tinha ido conhecer profundamente, né? E ali eu entendi como Deus falando comigo, de uma forma que Deus estava se comunicando comigo. Eu desliguei total, eu olhei o relógio, era 3 horas, em ponto, horário da misericórdia. E eu participei do terço, numa contemplação como nunca antes. E aí o Paulo chegou no quarto e a gente se abraçou e foi um momento de muita emoção, porque eu senti que Deus estava falando comigo naquele momento. Mas eu ainda não sabia o que era. Domingo, 3 da tarde, assisti o terço, conversei com ele. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, meu telefone tocou e era a produtora Panela, de São Paulo, perguntando se eu toparia gravar o Diário de Santa Faustina em 14 dias. E aí foi um momento de muita explosão de gratidão e confirmação. A gente se abraçou e de lá para cá eu não parei mais, eu não tive mais dúvida nenhuma de qual era a minha vocação e do que Deus queria para mim, para minha voz. Então, de lá para cá já foram ao todo 10 livros para o aplicativo Peregrino, livros muito fortes para mim, todos eles. E é isso, gente. Eu tô hoje aqui, eu já tinha programado com o Paulo uma viagem de gratidão para conhecer o pessoal da MBC e também, por isso, nós assinamos a MBC. Depois desse episódio que aconteceu comigo da história de Santa Faustina, nós já éramos admiradores da MBC, mas aí então nós assinamos porque nós entendemos da mesma forma que ele mencionou. Que daquela forma, né, o trabalho da MBC estava fomentando o financeiro da nossa casa. Então a gente tinha o dever de fazer com que isso acontecesse também
vários outros colaboradores diretos ou indiretos como eu. Então, isso foi, assim, ficou muito claro pra gente, que a assinatura MBC, muito além de ser uma questão individual, ela pensa no coletivo e na evangelização de todos os católicos, porque é o que mais a gente precisa hoje, né? Para mim é uma honra muito, muito grande. E como Paulo falou, a MBC é um milagre e eu faço parte dele, com muita honra. Que legal, que história linda. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Que bom que vocês estão aqui. A gente fica muito feliz com isso. Eu lembro de visitar um casal de amigos, eu e a Ana Paula, e a gente entrar na casa deles e olhar na estante, assim. A primeira coisa que chamou a atenção nossa, minha especialmente, foi aqueles livros, né? E eu perguntei, que livros são esses? Ah, um clube de assinatura, minha biblioteca. Eu falei pra Ana Paula, a gente tem que assinar isso aí. Eu não sabia o conteúdo, eu não sabia do que se tratava, mas aquela beleza, o cuidado que era apresentado naquele livro, já me disse que a gente tem que assinar. Eu falei para ela, a gente tem que assinar, porque todo esse cuidado nesse livro, imagina o conteúdo. Então, o design chamou muita atenção nossa, né? O capricho, o cuidado com que era feito. E quando a gente recebeu o primeiro box, que foi da Ana Caterina Emerich, foi amor à primeira vista, né? Então, a gente estuda, não tem tempo de ler todos os livros, né? Porque é muito livro, chega todo o mesmo livro e a gente não tem tempo de ler, mas só para a gente poder ter esses livros em casa e deixar também como herança para os nossos filhos, né? É um privilégio. O meu contato com a MBC foi praticamente desde o princípio, né? Eu assino desde, que nem eu comentei, desde o 3º ou 4º box. E tenho a graça de ostentar a coleção inteira, né? Eu já consegui buscar os livros que tinham me faltado. Quando foram lançando, eu já fui buscando eles. Então eu tenho uma prateleira, eu tenho todos eles já expostos. E acho que no que todos foram falando, assim, eu enxergo também uma coisa interessante nesse processo. Tendo toda a coleção, certamente não li todos ainda. Mas é bom que frequentemente eu não tenho que ler, ou eu gosto muito de ler, né? E às vezes eu quero, ou estou num momento de espiritualidade que eu preciso de alguma coisa e recorrer à prateleira e encontrar o que eu preciso. Então, a MBC, para mim, ela tem essa marca. Às vezes o livro, para mim, tá ali, mas ele tá ali parado na estante e, por vezes, a minha espiritualidade vai me jogando para algumas coisas e a MBC tem esse ponto onde eu busco algo sólido, algo concreto e algo seguro. Esse trabalho, esse cuidado que tem com as edições nos faz buscar isso também, né? Gostando de ler ou não, às vezes, tu, né, que nem ele comentou, pelo design, às vezes do livro, ele te chama a ler e tu te apaixona pelo livro, pela literatura que ele traz, a partir também de todo o conjunto da obra, né? Não só a obra em si, mas o trabalho da MBC em tornar isso próximo, visível e trazer isso para perto de nós é fantástico. Quem vai ter filho, que nem o teu vai nascer, né, agora, mas nós já temos um que vai fazer 5 anos. Eu pensava muito nisso. Que riqueza eu estou deixando para ele da minha igreja. E eu imagino ele daqui, sei lá, 3, 4 anos, se debruçando numa obra mariana, né? Fátima mesmo, que eu falei, são crianças que vão ter a idade dele, você olha, filho, santos da tua idade, né? Enfim. Então, isso de poder proporcionar para o meu filho uma biblioteca é um grande tesouro, de fato, da nossa igreja, assim, para que ele possa ter acesso a um conteúdo formidável. Isso é o legal dessa questão da Biblioteca Católica também, né? Se trata, quando a gente fala de catolicismo, a gente fala também de eternidade, né? Então, cada livro que a gente recebe é um pedacinho dessa eternidade. Falar sobre as coisas do céu, sobre as coisas santas, mas também por falar sobre coisas cotidianas, porque quando a gente lê, a gente tenta aplicar na nossa vida, né? E a partir disso, a partir dessa passagem para os futuros filhos de vocês, para as futuras leituras de vocês, isso dá esse toque especial do catolicismo na vida de vocês, que é esse toque de eternidade. Puxa vida, nessa biblioteca, na minha biblioteca aqui em casa, eu tenho um pouquinho de eternidade. Uma das coisas que a gente se preocupa muito é com essa estética dos livros, é com esse design. Pra gente, a capa do livro, ela representa um pórtico, um portal de entrada para o livro. E a gente está falando de um livro com um conteúdo rico, um conteúdo de uma beleza extraordinária. Então a gente se preocupa muito com isso e a gente leva isso como um dos nossos
grandes valores aqui dentro e ficamos felizes que vocês também se interessem, gostem e que isso esteja trazendo mais vontade. Eu acho que dá mais vontade de ler quando você vê um livro assim do que se ele fosse normal. E eu queria aproveitar que vocês já começaram a falar umas coisas muito interessantes sobre a vida de vocês. Qual tem sido o impacto desses livros, assim, profundamente na vida de vocês, na vida de oração, dessa caminhada, para conseguir se aprofundar não só na vida dos santos, mas também na sua própria vivência todos os dias? Eu vejo a IBC assim, praticamente como um marco histórico na nossa religião, sabe? Porque eu passei muita dificuldade para passar uma coisa diferente para os meus catequizandos. Eu acho um marco, sabe por quê? Porque não tinha informação. Eu comprava uns PDFs, comprei um PDF uma vez do São Padre Pio, dos anjos e tal, e não tinha informação em lugar nenhum. Depois da minha biblioteca católica, isso aí fica. E assim, o cuidado que tem, né, aquilo, eu vejo assim, é um marco histórico na nossa igreja. Os leigos estão salvando a nossa igreja, né? Estão salvando essa tradição aí, porque a gente não tinha esse material, não tinha disponível, isso era difícil. O impacto que traz a minha biblioteca católica, a tradição da Igreja Católica, através desses livros na minha vida, que, por exemplo, se a gente vai ler somente a Bíblia, às vezes a gente pode chegar e se deparar assim, será que é possível? Acho que às vezes só aquelas pessoas lá, naquela história, que foram capazes. Mas através de ler a vida dos santos e toda a história, a tradição da igreja, a gente vê que é possível, que não ficou só lá atrás. A gente vê que a história é viva e ela permanece, ela continua. E é maravilhoso pensar que a história dos nossos santos é uma história de leitura, de certa forma. Certamente, todos os santos da igreja leram, né, sobre a vida de Nosso Senhor, né, se apaixonaram por Nosso Senhor e decidiram seguir Nosso Senhor. E isso que a minha biblioteca católica dá para os seus assinantes. A possibilidade da gente se apaixonar pelos santos, se apaixonar pela doutrina de Nosso Senhor, se apaixonar pela espiritualidade. E tudo isso, obviamente, só tem um fim, né? De que é ficar mais próximo de Nosso Senhor. O Senhor deve saber, né, quantas histórias o pessoal deve ouvir de conversão por causa das leituras. Isso não tem valor material, quantitativo, né? Então, isso, o quanto que pode importar para a salvação de uma alma. Aconteceu uma coisa interessante algumas vezes já também, porque eu trabalho em uma empresa, né, grande e as pessoas das mais diversas religiões e crenças, enfim. E eu tenho um colega de trabalho meu que completamente distante da igreja, né, avesso, e ele gosta de São Francisco. E quando eu fui com a biografia de São Francisco, né, do Tomás de Celano, eu estava lendo ela. E aí ele, eu sou muito devoto de São Francisco e tal. Ele me mostrou, tinha um santinho, tinha o São Francisco na carteira. E aí eu disse, quer o livro? Né? Pega pra ti, leva. Ele, não, eu quero comprar isso, não, vou levar. E aí assim que veio Crônicas, um tempo depois, eu disse, tem mais um sobre São Francisco, tu quer, eu consigo ele pra ti. Então, esse box da MBC ser do jeito que é, o box também permite que chegue uma obra católica, profunda, que tenha uma segurança católica nas mãos de alguém que talvez nunca fosse chegar. É uma coisa que me acontece no trabalho e que eu imagino que aconteça com muita gente também, de conseguir a obra pela obra, né, pela construção que a MBC faz em volta dela, não só o conteúdo, mas em si tudo que vem junto, o ícone, enfim, consegue tocar outras pessoas. Talvez elas não saibam, mas talvez aquilo possa ser uma faísca, possa ser um princípio para mudar a vida de alguém, né? Então... Eu, muitas vezes, assim, eu sento com meu pai, né, e converso com ele sobre coisas que ele nem imagina. Meu pai não é católico e eu consigo passar para ele conhecimento que eu adquiri através da leitura, né, através de estudar sobre a fé, né? Então, como eu vejo nesses momentos como isso enriquece, né, o nosso lar, né? O nosso lar não só a parte dos filhos, mas sim dos pais, né? Como a gente consegue, né, com a graça de ter, né, os livros, de ter como adquirir aquela fala, enfim, e conseguir passar para eles de uma forma simples, né? Meu pai não é muito de ler e meu pai, na verdade, ele é muito atarefado, né? Então, quando naquele momento que eu posso sentar com ele e falar sobre algum assunto, né, da igreja, falar sobre algum santo, né? Eu vejo como isso edifica também o nosso lar, né? Puxando o gancho, assim, também eu converso bastante com minha mãe, que eu sou bem próximo dela, e a gente sempre foi católico, mas
ela também não tem tanto tempo assim para ficar lendo os livros, então quando eu assinei a MBC, eu falei com ela, mãe, deixa eu assinar um clube do livro católico. Ela, que bom, né, meu filho, que tá se interessando por isso. E aí eu assinei e ela via todo mês chegando um livro em casa. E tem alguns santos que talvez a princípio não chamem tanta atenção porque não são tão famosos, assim. Mas alguns, como por exemplo o Santo Antônio, que a nossa cidade, ele é o padroeiro da nossa cidade. Então a principal festa da cidade é a festa de Santo Antônio. É uma coisa muito mais atrativa para ela e ela consegue pegar desses livros coisas que ela não teria acesso antes porque não pararia para procurar um livro na internet sobre a vida de Santo Antônio, de São Francisco. E isso é muito interessante até para ter esse contato mais próximo também, né? Até porque todo o kit é muito bonitinho, então ajuda muito assim para divulgar. Muito legal. Bom, vou aproveitar então para mudar um pouquinho o assunto aqui. Eu queria saber agora, qual que é o livro? Vocês têm algum livro preferido da MBC? E se tem, eu queria saber qual que é. Por acaso, meu livro preferido está aqui, é Vida e Glória de São José, por conta da minha devoção a São José. Então, quando esse livro chegou, foi para mim uma alegria enorme, assim. Eu li esse livro muito rápido, foi naquele estilo, peguei o livro e fui devorando ele do começo ao fim, porque eu queria saber tudo sobre São José que tinha para saber. Então, eu queria saber, qual é o livro preferido de vocês aí? Alguém tem algum? O meu é o da Santa Rita de Cássia. Eu gosto muito até às vezes de voltar para lembrar que tem que ter um espírito de penitência, né? Ela, enfim, ela não lembro se tem um livro, mas ela andava com alguma coisinha na roupa para ficar incomodando, sempre muito dócil à vontade de Deus, então eu gosto dele bastante nesse sentido. Agora, falando em termos estéticos, a vida da Virgem eu acho muito bonita. Acho que nós temos uns, digo sem receio, assim, nós temos mais de 20, não devo ter lido 6, assim, talvez a encher uma mão, né? Mas acho que eu entrei na MBC pelo São José de Anchieta, como a Pietra. E para mim, porque era o santo mais distante, assim, era o que eu tinha menos referência, mas para mim é algo que tocou profundamente. Fazer essa experiência de um santo que botou, né, abriu as portas lá em 1500, logo depois ele já estava aqui em missão, fazer a experiência de conhecer um pouco da história mesmo, assim, do Brasil, né, um santo que tem a relação direta com, mesmo não sendo brasileiro, tem a relação direta com a nossa história e conhecer o legado, né. Para mim foi a experiência que mais eu consegui absorver, foi a leitura de São José de Anchieta. Eu vou aproveitar também que a gente está falando dos livros preferidos. Você até citou um pouquinho ali antes, às vezes dá uma dificuldade de ler, o livro pode ser um pouco difícil de interpretar, talvez você pega um livro que ele é mais denso, Teologia do Corpo, talvez já é um livro um pouco mais denso, mais complexo. Talvez a gente tenha a rotina apertada, pouco tempo para ler, um livro todo mês, como é que eu dou conta? Queria saber que dificuldades vocês já enfrentaram ou enfrentam, assim, que vocês podem contar, relatar aqui pra gente, tentando ler os livros aí. Para mim, uma coisa que ajuda bastante na questão do estudo, porque alguns livros eles são de fato para estudo, assim, né? E teve um que eu fiz dessa maneira, que é um livreto pequeno, que é São João Crisóstomo, Educação dos Filhos, né? Que é da Glória Educação dos Filhos. E como para mim é um assunto que é muito inerente a nós, assim, uma preocupação desde que, né, a gente casou, como vai educar os filhos, eu li ele com o peregrino do lado. Aquilo pra mim foi uma experiência fantástica, assim. Não, mais alguém? Primeiro, eu não consigo ler coisa difícil, eu tô com a cabeça cansada. Óbvio, né? Então, tentando descansar, se tiver como, ou começar a ler mais cedo. E aí, o que me ajuda às vezes é só folhear o índice, ter uma ideia geral do livro, e às vezes eu acabo indo pesquisar quem que é o autor, sobre o que é o livro, um resumo, alguma coisa nesse sentido. E se eu tô numa parte que eu tô travada, esqueço o livro por uns 2 dias, deixo a coisa se ajustar e volto. Ou até fico pesquisando parte por parte. Eu acho que é importante também a gente entender que os livros não precisam ser lidos assim do início ao fim, direto, assim, né? Porque tem livros que são de leitura espiritual, que tu vai ler em oração, outros são a narrativa da vida de um santo, então a gente pode, acho que a gente precisa entender o tipo do livro e também e compreender assim, a forma de aproveitar melhor, né? Às vezes vai ser um pouquinho cada dia, às vezes vai ser uma semana que tu vai ler o livro todo. Né? Pra gente fechar então, aproveitando tudo isso que vocês falaram, bastante coisas legais, o que vocês achariam se
então a MBC, a minha Biblioteca Católica, criasse um material que fornecesse uma ajuda na hora de ler, na hora de entender, de interpretar os livros. Como seria isso na experiência de leitura de vocês? Como se fosse um guia? Como se fosse um guia. Acho que pouco o trabalho ali de fazer a pesquisa do contexto do livro, da pessoa que escreveu. Mais fácil, né? Tá prontinho, com a curadoria de vocês, super confiança, que sempre tem um cuidado enorme em fazer a revisão do que está escrito. E eu acho até que para ficar mais imerso na história também um guia acaba ajudando, porque tem alguns detalhes que não são muito bem teológicos, assim, de religião, são muito detalhes da história. Então, pegando o exemplo de Padre Pio, ele fala um pouco do contexto da Itália, então, tipo, algumas coisas você tem que pesquisar extra, né? Então, é bem interessante. Acaba sendo uma nova experiência, né? Talvez o que mais diferencia a minha biblioteca católica é a experiência que a gente tem com o clube, né? Com toda certeza, material que auxiliasse essa leitura, né? A leitura que a gente tem, e com toda certeza mudaria a experiência, aumentaria ainda mais a qualidade e a relação que a gente tem, principalmente com os livros, mas também com o clube e com a minha biblioteca católica. Olha, seria muito legal esse direcionamento, assim, né? Para que a gente conseguir tirar o melhor do livro, né? Que o livro nos traz. E acho que também, além disso, acho que a gente poderia ver que essa questão, esse guia, assim, seria caminhar juntos, de certa forma, né? Eu acho que a gente olha também para algum dos livros até com certa imaturidade, assim, né? Por exemplo, um livro de oração, um livro que vai te ajudar na vida espiritual. Tá, mas como é que eu faço? A gente tem que ser humilde, né? Tem que olhar para o livro e pensar, bom, o que eu faço agora? Então, tem muitos livros que são de história que tu vai ler, mas os livros espirituais, esses que nos ajudam a crescer em vida interior, são, de certa forma, um pouco mais complexos, assim, porque tu não consegue absorver tudo que tu tem, que o livro quer te dar. Então seria muito interessante ter algo que te guiasse nesse caminho. Principalmente, eu vejo, né, principalmente nos livros desses que nos ajudam na vida interior, assim, nos livros de oração e tudo mais. É como se alguém nos pegasse pela mão e dissesse, vem aqui que eu vou te mostrar a melhor experiência que tu pode ter com esse livro que tu acabou de pegar na mão. Eu acho que é o que a gente sonha quando a gente pega uma preciosidade dessa, né? De fato, eu estava pensando justamente sobre isso que tu comentou, né? O quão significativo é, né, para a gente saber que de fato a gente está comprando algo que a empresa não quer só, não é uma troca, assim, me dá teu dinheiro, eu te dou aqui o meu produto. Não, eles se importam com o que eles estão nos entregando e se importam com a maneira que a gente recebe aquilo. Nesse envelope que vocês estão segurando está algo que nós preparamos, inédito, e que nós abriremos daqui a pouco. Então, vocês vão conhecer isso daí junto com o Matheus Basso, que vai explicar o que tem aí dentro, mas que é algo que nós criamos pensando em todos vocês, em todos os leitores, para ajudá-los mesmo nessa experiência de leitura e nesse aprofundamento, não só na história do livro, mas em tudo que acontece ao redor quando o livro é escrito. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo, foi muito legal, foi um grande prazer conhecê-los e quero deixar o recado de que as nossas portas estão abertas. A gente está aqui pensando nessa relação de intimidade que vocês tanto falaram, essa relação de amizade que a gente tem com vocês. Então foi um grande prazer para mim, particularmente para todos nós aqui da MBC, estar aqui nessa conversa. Muito obrigado. A minha Biblioteca Católica está inovando mais uma vez. Como você viu, estamos inaugurando uma nova fase. Em um diálogo muito próximo com todos os que fazem parte do clube, estamos mais do que nunca manifestando aquilo que sempre fomos. A MBC só existe para inspirar a santidade em todos os católicos do Brasil. E nós fazemos isso através da literatura católica. Por isso, nos últimos meses, todo o nosso esforço foi voltado para melhorar o aproveitamento de leitura dos nossos assinantes. Nós passamos um longo tempo nos perguntando o que poderíamos fazer para ajudá-los a viver uma experiência de leitura ainda melhor.
Sabemos que sempre há algo a mais a se retirar de um livro e que muitas vezes a leitura, sim, pode ser desafiadora. Sempre foi nosso desejo criar algo que ajudasse o leitor a compreender melhor a espiritualidade apresentada nos livros. Além disso, gostaríamos de oferecer bons textos que complementassem o conteúdo dos livros com detalhes importantes sobre a vida do autor, contexto histórico da obra e imagens que dessem maior clareza do local onde os santos viveram. Entendemos que para compreender com profundidade uma obra, o leitor precisa buscar outras informações. E isso muitas vezes significa ler outros livros, buscar análises e interpretações de fora. Queríamos justamente apresentar uma solução para isso. Queríamos desenvolver uma solução simples e ao mesmo tempo profunda. Simples e profundo como a vida dos santos. Algo que fornecesse ao mesmo tempo uma introdução ao conteúdo do livro principal e a oportunidade de ir além dele, ou seja, introdução e aprofundamento ao mesmo tempo. E foi justamente conversando com os nossos assinantes que chegamos a essa nova proposta de clube. Ouvimos seus desejos e seus pedidos e montamos uma equipe especial para preparar algo inédito no Brasil. Criamos do zero uma solução interativa e inovadora que coloca o leitor em uma verdadeira imersão no conteúdo do box. É com muita alegria que apresentamos a mais nova experiência do clube, o Guia de Leitura da Minha Biblioteca Católica. Então é um momento muito especial, nós estamos muito felizes e podem abrir. Todos os meses, nossos assinantes receberão um guia de leitura que acompanha o livro principal, onde incluímos textos inéditos, artigos traduzidos, mapas, genealogias, cronologias, infográficos e materiais escritos voltados para meditação e oração. Com isso, respondemos a vários pedidos feitos pelos nossos assinantes nesses 4 anos. O primeiro deles foi o desejo de conhecer mais detalhes sobre o santo do mês e sua espiritualidade. Toda boa leitura, como eu disse antes, precisa de referências externas. Um só livro não é o suficiente para representar o que é a santidade. Muitas vezes é necessário conhecer o contexto histórico, as influências, a vida espiritual e outras informações que inevitavelmente não estão no livro. Além disso, entendemos que os nossos assinantes queriam mais meios de praticar sua devoção e também de traduzir o que foi aprendido nos livros em ações concretas nas suas vidas. Fizemos questão de incluir no guia atividades espirituais que o ajudassem. E por fim, estamos tornando o conteúdo dos grandes livros da nossa igreja acessível para jovens e até mesmo crianças. Muitos dos nossos assinantes são pais e catequistas que procuram por um conteúdo para educar seus filhos e catequizá-los na fé e nos valores católicos. E nosso novo material será de grande auxílio também nesse trabalho. Tudo foi feito pensando em você, que é nosso assinante. Estamos mais uma vez inovando e trazendo algo que foi criado no padrão de qualidade da MBC. E você vai conhecer agora o guia de leitura do mês de dezembro. E é com muito orgulho que eu apresento a vocês o nosso primeiro guia. Guia, o Redentor da História. Neste guia, nós iremos apresentar a você a história do autor, iremos falar sobre o livro, um resumo do livro que será apresentado logo para vocês, como também artigos e um material exclusivo, um conteúdo interativo preparado para que você consiga absorver e entender mais o nosso livro principal. Neste guia, você terá um artigo especial sobre a vida do autor, sobre a sua infância, sobre a sua juventude, sobre os momentos que ele viveu e, principalmente, como a sua vida interfere na sua obra. Assim, você entenderá melhor o contexto e o motivo do porquê que nós estamos entregando esse tesouro a você. Aqui você encontrará um relato especial sobre as evidências de Cristo, provas de documentos e também sobre as relíquias que comprovam a existência de Cristo e a sua divindade. Você encontrará mapas, cronologias a respeito da vida de Jesus Cristo, como o mundo foi preparado para receber o Deus, como a criação se preparou para o Criador. Muitos acham que Jesus ele chegou por acaso, de qualquer maneira. Aqui nós apresentaremos o contexto e de como o mundo foi preparado pela providência divina para a encarnação do Verbo. Iremos mostrar a você também um breve resumo do livro com elementos complementares para melhorar a sua leitura. Por fim, como estamos no mês de dezembro, não poderia faltar 2 coisas. Nós estamos entregando para você um artigo especial sobre
a história do presépio, como o presépio foi construído por São Francisco, e toda a sua simbologia, o que significa cada um dos símbolos do presépio. E para aprofundar ainda mais a sua experiência, nós preparamos uma novena especial com meditações de São Leão Magno sobre o Natal. Uma novena de Natal, onde você irá conseguir se preparar para essa data tão especial da vida de todos os católicos. E um detalhe muito importante que não pode faltar. No final deste guia você encontrará indicações de obras para você se aprofundar ainda mais no conhecimento sobre a vida de Jesus Cristo. E também algo especial, uma surpresa, com dicas dos próximos livros que nós iremos publicar nos próximos meses. E todo este guia que eu acabei de apresentar a você foi preparado por uma equipe que trabalhou intensivamente na construção dele. Pesquisadores, redatores, designers, que construíram um material para que você pudesse estar sendo introduzido na nossa obra principal, mas também se aprofundar na história de Cristo. E este guia acompanha o nosso livro principal, que será apresentado a você agora. Nossa obra principal de dezembro é a trilogia do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é o centro da nossa igreja e nesse livro, o Papa Bento XVI apresenta toda a história do nosso Senhor, desde a infância até a sua ressurreição. É uma das grandes obras contemporâneas sobre o nosso Salvador. Esse livro é conhecido por ter sido publicado originalmente em 3 volumes separados, mas nós fizemos algo inédito. Fizemos os 3 volumes em uma edição única com a nossa qualidade editorial. É a primeira vez que a maior obra do Papa Bento XVI é publicada em uma edição única. Ela é uma verdadeira obra magna. Falando diretamente sobre o conteúdo do livro, ele apresenta episódios da vida de Jesus Cristo, como por exemplo o seu batismo, o Sermão da Montanha e até a sua paixão. E em seguida, o Papa Bento XVI explica, através de reflexões e interpretações do Evangelho, em unidade com o Antigo Testamento, o que acontece e qual o significado por trás de cada evento da vida de Jesus. Nesses 4 anos de história, nós já publicamos muitos livros sobre a vida dos santos, mas até hoje não havíamos publicado uma obra que retratasse a biografia inteira do nosso Senhor. É até curioso, porque no último século tivemos poucas biografias completas de Jesus Cristo na Igreja. O próprio Papa Bento XVI afirma que escreveu esse livro com essa finalidade: ser um contraponto a tantas teorias modernas que deturpam a verdadeira imagem de Cristo. O livro nos leva o tempo todo a pensar sobre as nossas próprias ações, porque, afinal, nossa busca sempre é imitar a Cristo. E as reflexões do Papa Bento XVI naturalmente nos conduzem a essa pergunta: o que eu posso fazer de diferente em minha própria vida para que eu faça um pouco mais como Jesus fez? Jesus de Nazaré é um grande complemento à leitura dos Evangelhos. Um verdadeiro tesouro que tem que estar na biblioteca de todo católico. É uma alegria enorme levar esse livro até a casa dos nossos assinantes. Nosso box de dezembro fica então completo com o livro principal, Jesus de Nazaré, nosso primeiro guia de leitura, O Redentor da História, que é um material surpreendente, um ícone de devoção e o nosso marca-página exclusivo. Para ter acesso ao nosso box, você já sabe, basta se tornar assinante da minha Biblioteca Católica. Nós temos 2 planos de assinatura, o plano mensal e o plano anual. Todos que assinarem um dos planos vão receber o box completo em casa, com frete grátis. Mas o nosso melhor plano é o anual, porque com ele o assinante ganha acesso a todos os benefícios do clube. O primeiro benefício é esse daqui, o Devocionário a São José. Ele é um devocionário único e exclusivo do clube. São dezenas de orações para você fazer todos os dias, logo ao acordar, antes do trabalho, antes dos estudos ou antes de dormir à noite. Um devocionário é uma das ferramentas mais úteis para todo católico. E esse devocionário é ainda mais especial, porque ele apresenta orações para todas as ocasiões. E também uma parte inteira dedicada à devoção a São José. Além disso, os assinantes anuais têm acesso ao Peregrino, nosso aplicativo de audiobooks, onde está nosso acervo completo de livros, ou seja, o assinante anual encontra todos os livros já publicados pelo clube em formato de áudio de alta qualidade em um aplicativo para poder continuar suas leituras e meditações onde estiver. E para completar, os assinantes anuais ganham acesso à loja virtual.
Todos os livros que temos em estoque estão na nossa loja, disponíveis para quem quiser completar sua coleção. Lá dentro fazemos promoções todos os meses. E para se tornar assinante e garantir o box de Jesus de Nazaré com o nosso primeiro guia de leitura, é muito simples. É só abrir a câmera do seu celular e escanear o QR Code que está aparecendo na tela, ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado para uma página onde vai poder escolher seu plano, preencher os seus dados e finalizar sua assinatura. Lembrando que todos os assinantes mensais podem fazer a mudança para o plano anual e garantir acesso a todos os benefícios do clube. Mas temos uma mensagem importante para dizer. Ao longo desses 4 anos, nós nunca mudamos o preço da assinatura. Nossos assinantes sempre receberam os kits por apenas R$ 59,90 com frete grátis. Quem conhece nosso material editorial sabe que essa é a assinatura de livros mais barata do Brasil. Porém, ao longo desses 4 anos, muitas coisas mudaram no país. Sabemos que houve aumento de custos de fornecedores, novos valores de matéria-prima e aumento de custos gerais. Por isso, se tornou necessário para nós ajustar o preço da assinatura. Mas não se preocupe, quem já é assinante da MBC não terá sua assinatura modificada. Somente novos assinantes, a partir de janeiro, terão os valores corrigidos. E serão valores corrigidos mesmo. A mudança de preço será unicamente para adequar o preço da assinatura aos novos valores de fornecedores e matéria-prima. Nossa missão é sempre fazer a assinatura mais acessível possível e continuamos seguindo essa meta. Mas, novamente, somente novos assinantes que entrarem em janeiro terão um novo preço de assinatura. Os assinantes que já estão conosco esse mês ou que entrarem no clube agora em dezembro irão manter o nosso preço atual. Portanto, essa é realmente a última oportunidade para garantir a assinatura por R$ 59,90. Aproveite. Muito obrigado e até mais.